Mestre Fábio. Pois é, um mestre, é de mestre que fez mestrado mesmo, né? Então, trazendo para esse lado esotérico, né? Vamos botar assim, o meu lado profano. Eu sou formado em física, sou mestre em ensino de física, sou doutorando em engenharia biomédica e pesquiso em lasers de alta potência, né? Na área biológica em si. E dentro do meu estudo, dentro do ocultismo, porque não é o cara que é simplesmente religioso que ele pode se dizer que ele é ocultista. Então você tem que estudar de fato, andar por algumas ordens. Então eu já tive minha caminhada aí, tem uns 10, sei lá quantos anos aí, dentro do ocultismo. E passei pela mesma ordem que Nut, né? Como estudante de hermetismo. Então flerto bastante com magia do caos. Toda a área assim dentro do ocultismo é, digamos assim, estudo. Não vou dizer que sou um praticante que vive disso, porque eu não dependo disso financeiramente para sobreviver, né? Mas estudo assim um pouquinho de magia. Tá, e assim, como saiu hoje, né? Que foi assim, um debate acalorado. E vocês se dizem ateus. Como Sim. ateus, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Eu separei várias. Mas depois eu vou avisando vocês que assim, todos que vão passar aqui, eu vou gravar, deixar um programa gravado e depois eu vou soltando no decorrer da semana, um, dois, na semana ainda não decidi, então, e o pessoal vai deixar o programinha engavetado aqui para vocês verem depois. Então, se vocês tiverem perguntas, pode deixar que como eu vou depois gravar o programa com eles, a gente pode estar usando a sua pergunta para estar conversando com eles aqui. E foi falado, assim, entre outras coisas, né? Igualdade humana, prosperidade, mais coisas que eu não posso entrar. Mas eu pergunto aqui para vocês, como ateus, a igualdade humana é um fato biológico ou um ideal imaginário? A igualdade humana é. Repete a pergunta, TDAH, vamos lá. Se é um fator biológico Se é um fator biológico? A igualdade humana, se é um fator biológico, se é algo que, assim, é de cada um, ou é o ideal imaginário? Eu acho que, que depende de onde a gente está partindo quando a gente fala de igualdade. A igualdade hoje ela não existe por diversos fatores. Mesmo não existindo raças, o ser humano, a gente não consegue virar e falar que, infelizmente, hoje em dia, um é igual ou um parte de um local igual ao outro, né? Então, devido a várias coisas, inclusive o sistema que a gente vive hoje, né? O ser humano não sai de um ponto de igualdade nem de nenhuma Eu forma. fiz mais essa pergunta porque as pessoas às vezes usam muito a religião como algo para trazer uma igualdade, uma superação. Então, assim, vocês como ateus, não, gente, ateus não é que não acreditam em nada, mas eles acreditam em energias e um poder pessoal maior, que eu acho que isso vai, para quem caminha no ocultismo, vai também de frente com outras vertentes. Sim. Então, eu pergunto para vocês, por que isso? Porque a gente vê sempre essa ladainha, né? Ai, mas... É a polêmica do mago ateu. A polêmica do mago ateu. Mas se você não tem, como que você quer uma igualdade? Como que a sua vida flui se você não acredita em nada? Eu digo assim, para você acreditar em algo, você tem que partir do princípio de que você vai conhecer aquele algo. Todo mundo conhece a eletricidade ipsilitre? Não. Sabe seus efeitos, sabe que toma choque, mas todas as pessoas são capazes de ir até um interruptor, ligar e a lâmpada vai acender independentemente de fé. Se ele crê ou não crê que aquela lâmpada vai acender, ela vai acender porque ele fez algo. E Sim. Magia é algo muito prático. Então eu não preciso crer ou sustentar. Se fizer sentido, como magos do caos, nós usamos aquilo ali, usamos até a fé. Crença como porque uma usa ferramenta. como ferramentas, né? Mas não do ponto mágicas. de eu defender de não, a minha crença é a certa para que a tua esteja errada. Exatamente. Entendeu? Então aí vai o ponto da questão da igualdade, acaba se tornando um ideal imaginário e acaba trazendo isso desde lá das confrarias medievais, igualdade, liberdade, fraternidade. Então... Eu acho que um pouco também as pessoas
em busca dessa igualdade, elas acabam fugindo para um meio religioso porque elas precisam de um apoio, né? De uma muleta emocional, Então, não é? sim, mas é que a gente, né, o meio religioso, ele existe por diversos fatores sociais, né? Um deles, por exemplo, tá? Não estou falando que todas as religiões são assim, mas é uma terceirização do Estado que não faz o trabalho dele, e por isso a gente tem muitas pessoas que buscam religiões, e tá tudo bem nesse fator, ele é super incrível, ele é legal, né? Agora, falando de ateísmo, eu não consigo. Quando a gente tá falando dessa polêmica, né? Pra mim é muito esquisito, porque eu primeiro entrei, né, em ordem iniciática, fiz as coisas, e depois eu descobri que na internet eu não podia ser mago ateu. Eu fiquei, ué, Como? por quê? Por Sendo que que, não? sendo que magia não tem a ver com isso. A gente já tem uma vertentes de magia mais modernas, tipo a magia do caos, né? Que Sim. desconstrói um monte de coisas, né? Que são mitologias antigas, mas que a gente utiliza. E tá tudo bem, né? Na magia do caos, isso é canônico em toda a literatura. O mago, ele utiliza o que ele precisa, depois ele pega o que te faz bem. E dali, ele descarta o resto. Mas é que assim, as pessoas, elas vêm com tudo uma coisa, acho que cultural também, né? Ancestral, de que para você mexer com algum tipo de energia, com algum tipo de magia, você tem que ter uma crença ou uma fé em algo. E, na verdade, você tem ferramentas mágicas e a fé em vocês mesmos. Mas aí depende da vertente mágica. Tem Depende vertente da mágica que é vertente, desse jeito. Na magia do caos, não. Na magia do caos, a gente usa fé como ferramenta. É instrumento de E trabalho. quando a gente está falando de fé como ferramenta, a gente tem fé em diversas coisas. Tem Sim. tudo que a gente não sabe, mas a gente acha é uma fé. E isso é usado como ferramenta, o que torna a magia do caos muito poderosa, já que o mago do caos sabe usar a fé como ferramenta. Né? Então a gente não está só falando desse mundo religioso, né? Não que não tenha fé, né? Não que não tenha fé. Eu não gosto, porque eu não sou essa pessoa, né? Mais religiosa, mas eu já fui. Fui 7 anos pastor. Hoje não sou mais, não sou essa pessoa. Então nunca vou conseguir me enquadrar ou criar, né? Vencer as expectativas que as pessoas colocam em cima do mago que não é real. O mago é um buscador de conhecimento. Magia vem da palavra magos, que significa conhecimento, e buscadores de conhecimento. Isso pouco tem a ver com você acreditar em algo ou não. Sim, É isso. exatamente. Então, assim, tem mais alguma consideração, Fábio? Eu vejo que isso, na verdade, se parar pra pensar, é algo muito história recente, história contemporânea. Então, desconstruir um paradigma, nesse caso, claro que com a internet a gente desconstrói as coisas muito mais Nossa, rapidamente. muito mais rápido. Mas ainda assim, a gente está falando do espectro da magia no Brasil. A gente esquece de que na Europa se faz de um jeito, de que em outros continentes se faz de outra maneira, e você tem visões às vezes completamente diferentes. Então, um pequeno exemplo histórico. Magia do caos. A gente começa ali um pouco com o Sper, só que se a gente for olhar o Sper, ele é do quê? Ele é do início do século XX. Mas onde a magia do caos tem o boom dela? Década de 60. Ela já vem bem depois, e aí vem com outros caras, e aí eles ressuscitam um cara que parece que ele era fora do tempo dele. Não é que ele era fora do tempo dele, é que realmente ele é fruto daquele tempo, daquelas práticas. Então hoje, talvez se daqui a 20 ou 30 anos pessoas forem olharem as nossas práticas hoje e com um desenvolvimento maior ainda da psicologia profunda, porque tudo começou a mudar quando o desenvolvimento da psicologia profunda, as mudanças dos paradigmas artísticos, não vamos esquecer que magia é arte e ciência. Exatamente, então, é o que eu falo. tudo Gente, isso... dançar é uma mágica. Se você souber entender o seu corpo, fluidificar e puxar energia para aquilo que você está fazendo... Exatamente. Se a gente trouxer mais nomes ainda, você tem Austin Osman Spare, que era pintor. Você tem o Alan Moore hoje em dia, que ele é quadrinista. Quem mais que a gente pode trazer? Ah, tem um que foi canceladíssimo agora, que é o Neil Gaiman. Fiquei puto, porque eu acho os livros dele legal, mas agora... Mas ele também, escritor. Mas é igual a gente falar de Dali. Dali pode ser bom em uma coisa, mas ele como pessoa era melhor não ser monetizado, né? Não é? Gente, eu sei que nós temos assunto para horas aqui, mas agora esse comecinho era só para vocês entenderem e deixar um pouquinho de quero mais para vocês, porque vai ter gravado. Inclusive o gravado... Além dos dois, vai ter a Lara junto. Que é a nossa próxima convidada que vai sentar aqui para falar um pouquinho dessa. Meninos,
Obrigado. Muito obrigado. Um Nós que prazer. Eu agradecemos. tô muito feliz de vocês estarem aqui Sim. nesse reinício comigo. Eu acho que tem mais pessoas que eu queria que estivessem aqui, mas assim, foi tudo tão inusitado. Aí eu falo, quando tem que acontecer, movimentação acontece e o negócio sai. Então, se era para estarmos todos juntos aqui, que venha muito sucesso, que tenha a movimentação necessária para fazer as coisas acontecerem. Gente, certeza. então até já já. Tchau, tchau. Tchau.